Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Donos da Bola especial de sábado, sempre com ilustres convidados, recuperando os principais fatos da semana. O Internacional desencantou, conseguiu fazer até goleada, vejam só, depois de 14 jogos sem vencer. Vamos recuperar aqui o último enfrentamento do Grêmio contra o Botafogo, jogo que interessa também ao Internacional. Aliás, o Internacional, de forma indireta, joga 2 vezes nesse final de semana. Daqui a pouco a gente dá uma esmiuçada nisso aí. Teremos a dona da bola, que vai entrevistar um titular do Grêmio. E a transmissão é simultânea na TV Bandeirantes, Band AM 640, FM 94,9. Nós estamos recebendo hoje aqui Walter Júnior. Vem de férias, todo animado, o cara tudo quando volta a Rec? trabalhar, tudo belezinha. Tudo belezinha. Feito. É isso aí, nosso novo colega Paulo Brito estreia logo aí, com algumas situações diferentes que você vai se acostumar na sequência dos fatos. E o senhor José Amarante, que é candidato à presidência do Internacional, como ele mesmo fala sempre, por enquanto, único. Né? Se desenharam já 3 ou 4, mas por enquanto só José Amarante é candidato à presidência do Internacional, já faz aquele trabalho de formiguinha, porque tem bastante tempo para trabalhar, já está nessa lida aí desde dezembro. Já que o Internacional desencantou, permitam-me, Walter Júnior e José Amarante, começar por aí. E aí, em cima das imagens, nós podemos já falar desse Internacional que ganhou do Fortaleza por 3-0. Parecia impossível voltar a ganhar, mas ganhou. Vamos começar com o nosso convidado, Valtinho, você que é da casa. José Amarante, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite também ao Walter. Boa noite. E já vamos tocando o barco aí, né? Esse jogo é um jogo emblemático, né? Era o jogo que o Internacional precisava da vitória, porque nessa sequência de 14 jogos sem ganhar, esse jogo foi emblemático e esse jogo deu o resultado. O Internacional conseguiu a primeira vitória de um time da Série C, mas demonstrou organização em campo, demonstrou que tem um ataque que pode fazer gol, bem organizado, com o Nico e com o Ailon. Foi assim, uma surpresa maravilhosa para nós colorados e saber que, nesse momento, essa vitória tirou assim, a zica dos nossos ombros. Você está vendo aí na tela, Amarante, o gol do Ailon, um gol muito bem feito, né? Um cruzamento, né, Valtinho? Cruzamento perfeito, do William da direita. E ver que ele cruzou como lateral, né? Eu não estou corneteando o Celso, porque, inclusive, na quinta-feira eu falei com o Celso, antes do jogo, e até comentava exatamente isso com ele. Não falamos mais. Eu disse, Celso, tu tem 40 jogadores para observar, 50 caras para dar palpite. Eu tenho que falar na rádio, que eu acho, né? Mas aí falei com ele ao telefone, disse, olha, está escalando o melhor time possível. Né? Cada um no seu lugar, os melhores nos mais respectivos lugares. E eu acho que ele acertou o time. Né? Demorou um pouco para acertar, né? Se pediu o Nico, principalmente o Nico Lopes. Aí né? eu acho que foi teimoso. A presença dele era pedida há algum tempo. Acho que o Inter mostrou nesse jogo contra o Fortaleza uma pequena evolução, né? Acho que a gente não pode dar nada como o Inter deu um passo à frente. Acho que é meio degrau, sabe quando vai dar o primeiro passo para subir no degrau? É esse o primeiro passo. É um time de terceira divisão. O Inter não massacrou, o Inter foi bem, mas não massacrou, não sufocou o Fortaleza, foi ao natural. Então acho que tem que ir com calma. Acho que esse jogo valeu pela Copa do Brasil, deixou o Inter encaminhado na Copa do Brasil. Agora volta o Campeonato Brasileiro e aí os problemas voltam a aparecer. Não pode ser, né, Amarante? Tipo aquela piada que se atribui aos portugueses que não gostam desse negócio de piada, por isso que eu digo que se atribui a eles, que diz que estava à beira do precipício e deu um passo à frente, né? Não dá, né? Não é isso. Porque essa ilusão de ganhar de 3-0 pode ser um passo à frente dessa piada, né? Não é isso, e o que eu acho muito importante na palavra do Valtinho foi a questão da organização. Tu enxergou o time organizado. E como o resultado foi ao natural, isso me deixou tranquilo. Porque quando o resultado é de uma bola parada, de alguma coisa que não teve evolução, não teve demonstração de nenhuma técnica, isso preocupa. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Sei que é um time de terceira divisão, sei que a Copa do Brasil, o Fortaleza só está passando por ela, e o Internacional está pensando, até assim, muitos torcedores já pensou na conquista, que eu acho extremamente prematuro. O que a gente viu é que o Inter evoluiu para aquilo que ele não tinha, aquilo que ele estava acostumado a ser. Então, o Internacional está no caminho certo.
Mas o Santos é outra parada. Isso é igual o cara que está mal em casa, né, Valtinho? Faz um agrado na mulher e já acha que está tudo resolvido. Não, por enquanto foi só o agrado. Faltam incrementos. Ainda não chegou a título nenhum, não salvou a pátria no Campeonato Brasileiro, não pode desfocar, acho que essa é a palavra em voga. Quem ainda ficou um pouco abaixo, acho que é um jogador que talvez o Celso Roth tenha que ter uma conversa maior, uma preocupação maior, é o Valdívia. O Valdívia sentiu muito aquele pênalti que ele errou, sentiu mas estava um pouquinho mais solto, né? Mas ainda não é o Valdívia que a gente está acostumado. Acho porque que era para ser ainda o melhor do time, né? Era para ser o melhor do time. Ele é o melhor do time. Mas o Dourado também não está bem, né? Não, é que mas também melhorou um pouquinho. Mas aí o Dourado e o William têm uma desculpa. Que o tempo que eles ficaram na seleção olímpica, treinamento não tem. E não havendo treinamento, o jogador perde acondicionamento físico. Então ainda tem que esperar um pouquinho, mas Dourado é um excelente jogador, o William é um excelente jogador. No momento que nós estamos, nós precisamos de todos esses jogadores. Por que Amarante votaria no Amarante? Porque... Essa de supetão, nós íamos falar sobre o Inter, mas... Podemos, daqui a pouco recuperamos o Inter. É bem fácil para mim isso. Eu me considero uma pessoa... O que eu quis dizer é o seguinte, vende o teu peixe. Eu me sinto uma pessoa preparada. Eu passei 2 anos no Internacional, em 2013 e 2014, pensando numa eleição e pensando numa organização de um planejamento para o Internacional. E isso eu fiz nesses 2 anos. Por isso que hoje eu digo... O que você vê de necessidade de avanço de uma forma imediata para não ocorrer, por exemplo, o que ocorreu esse ano? Então, só vive só de sobressaltos e de preocupações e de indefinições, é empréstimo em banco, é discussão de balanço, é um entra e sai de jogadores. Como é que você vê isso tudo e para corrigir para todos sempre? Eu sei que vocês fizeram trégua, mas para quem está em campanha, alguma coisa tem que ser dita. Né? Na realidade, a nossa trégua está em apoiar incondicionalmente a equipe. Na quinta-feira que vem, o que a gente pensa é a torcida tem que ajudar o Internacional, que a única solução que nós temos nesse momento é a torcida tirar o Inter desse buraco. Se tu fala em o que deu errado, faltou planejamento, o que a gente pretende implantar? Foco no resultado, foco na questão de examinar tudo que diz respeito ao Internacional com os profissionais capacitados que o Inter tem. Nós temos excelentes profissionais, mas eles não são ouvidos. Não adianta eu ter na mão um relatório dos profissionais, e vou dizer um exemplo, a comissão técnica do Inter era contra a contratação do Anderson. E ele foi contratado por quê? Foi contratado porque era um jogador do achismo do presidente. Isso, na nossa gestão, não vai haver. Sim, mas você, se tiver não vai ter ataque de achismo? Achismo. Daqui a pouco você gosta do Diego, esse que foi para o Flamengo. O teu achismo indicava... Não tenho capacidade para isso, não tenho competência para isso. Quem tem é o quadro de profissionais do Inter. Então, o senhor seria um presidente mais preocupado com a gestão do clube do que com a gestão do futebol? Não se separa a gestão do clube de gestão de futebol. É uma coisa só. Quem fizer essa separação vai ficar na situação que nós estamos hoje. Porque com um orçamento de 300 milhões, é extremamente importante que o presidente conheça o clube como um todo, para que ele não cometa erro de avaliação quando for fazer uma contratação. Tu vai poder contratar se tu tiver correspondência em dinheiro para fazer a contratação. E o que a gente viu hoje, está vendo hoje no Internacional, eu vou dizer assim, viu no Inter, porque já tem uma nova gestão no Inter, não dá para esconder isso, que nós estamos na gestão do Fernando Carvalho, não é uma gestão mais de Vitório Pífero. O que a gente enxerga disso? Enxerga o quê? Enxerga que os erros que foram cometidos foi exatamente porque alguém se focou no futebol. E olha a forma de focar no futebol. Uma forma amadora, uma forma que não tinha conhecimento de nada que estava acontecendo. Nem na contratação de jogador foi ouvido aquele pessoal que está lá trabalhando anos dentro do Internacional e com uma experiência enorme nessa área. Eu não vou ficar inventando. Eu não sou inventor, eu sou um gestor, eu enxergo e eu gosto de ter o quê? O dado científico trazido, o dado técnico trazido por profissionais. Aí o que cabe a nós? Fazer a escolha daquilo que foi apresentado. Mas chegar e dizer, eu gosto daquele jogador, eu gosto de muitos jogadores. Agora, não basta isso. Ele tem que vir para o Inter e chegar jogando. E uma coisa que nós temos clara na nossa gestão é, tu contratasse um jogador, ele vai entrar e jogar. Nós não vamos formar grupo de jogadores tendo a base qualificada que nós temos.
falam o que bem entender da nossa base, mas ela é extremamente qualificada. Dali nós vamos tirar os jogadores para formar grupo e vamos contratar jogadores pontuais, jogadores que tu vai chegar no aeroporto e vai descer e vai ter a sua camiseta e vai sair jogando. Você pretende aumentar o investimento na base? Desculpe, Valtinho, quer aumentar a pergunta? Pode emendar. Não, o senhor falou na escolha de jogadores que tem uma comissão técnica qualificada para decidir quais jogadores serão contratados ou não. Mas o presidente precisa contratar essa comissão técnica. Como é que será o modelo de seleção do treinador do Inter, caso o senhor seja presidente? Base e comissão técnica. É propícia a pergunta, porque a base, aquele treinador que vier, ele tem que conhecer a base, ele tem que aceitar a base. Por quê? Porque a base, nós vamos ter no mínimo 50% de atletas no nosso grupo principal oriundos da base. Então, esse treinador ele tem que ter um conhecimento da base, ele tem que ser um treinador que já tenha sido vencedor e um treinador que esteja acostumado com a função de ser campeão. Porque o Internacional ele tem o costume de ganhar títulos e isso está se perdendo. E com o treinador ele tem que ter esse fundamento, ele tem que saber como é que se ganha título e ser campeão. O senhor já sonha com nomes? Sonho todos os dias, com vários nomes. Quais? Não vou dizer, porque eu não vou cometer o mesmo erro que já cometeram. Mas o senhor tem isso já? Já tenho assimilado na cabeça. Já levantou a ficha de todos eles? Já tenho todo o perfil de todos os técnicos que interessam o Internacional, que tem esse perfil. Já temos o perfil de quem tem estrangeiro no meio? Não, eu não penso em estrangeiro. Celso Rotti está na lista? Não, eu não penso em estrangeiro, eu não penso em brasileiro. Eu penso no perfil do técnico. Tá? E vou dizer mais ainda, quando a gente faz a avaliação, não é só para treinador. Nós temos um diretor executivo de futebol, nós temos gerentes de futebol, nós vamos ter cada segmento, nós já temos uma pessoa idealizada para aquele local. O Valtinho fez uma pergunta interessante aí, intrigante. Se o Celso for campeão da Copa do Brasil, confirmar e der uma aliviada boa aí nessa situação do brasileiro, ele se candidata ou o estudo já é prévio e ele não está nesse estudo prévio? Todos os técnicos brasileiros estão nesse estudo. Não há um técnico que seja deplorável para um lado, esse presta, esse não presta. Tu jamais pode fazer isso. Tu jamais pode dizer que esse ou aquele técnico presta ou não presta. O Internacional é muito grande para que algum presidente venha e diga uma bobagem dessa de que um técnico presta ou o técnico não presta. Todos têm o perfil para estar no Inter. No momento adequado, nós vamos definir qual aquele que está disponível e queira seguir um projeto. Um projeto de quê? Projeto de que tu tem que usar a base do Inter. Tu tem que ter o foco na competição e tu tem que ter o foco de buscar o Campeonato Brasileiro. A Florença Castro já vai chegar aí com uma atração, um titular do Grêmio. Só quero lhe perguntar, queima-roupa, faltou seriedade em algum momento nessa direção do Internacional? Eu acho que nunca houve. No futebol, nunca houve. Nunca houve seriedade. Tu jamais trataria as coisas do Inter dessa forma. Nós não estaríamos nessa situação se tivesse seriedade no futebol. Tem outras áreas do Inter que estão muito bem, obrigado. Vamos botar um rostinho bonito na conversa? Bonito e competente também. Tá chegando aí a dona da bola, Florença Castro. Ele iniciou nas categorias de base do Corinthians, passou pelo Grêmio Prudente, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Palmeiras, vários times até chegar aqui em Porto Alegre no Grêmio. Marcelo Oliveira conta um pouquinho sobre a rotina dele e, claro, sobre o início no futebol. Marcelo, um prazer te entrevistar hoje. Muito obrigada por nos dar essa entrevista. Começa me contando como é que foi esse início lá nas categorias de base do Corinthians. Como é que começou tudo isso? Foi em 2005 que eu cheguei ao Corinthians. Eu estava com 17 para 18 anos. Eu tinha chegado do Guarani, quando eu fiz meus 2 anos de juvenil no Guarani, e aí cheguei no Corinthians em 2005. Fiquei o primeiro ano de júnior lá e depois fui emprestado pro Paulista de Jundiaí. E aí foi pro profissional do Paulista de Jundiaí, que eu fui com 19 anos. E aí começou a minha carreira profissional. Hoje em dia, tu tens 2 filhos? Tenho 2 filhos. O Lucão e o Mateu. Lucão e o Mateu. Se eu não me engano, eu vi uma foto do Lucão no seu Instagram com uma chuteira. Sim. Ele pensa em seguir, não pensa? Como é que é? Acho que essa foto é até uma que eu tirei pra Adidas, que eu tô segurando a chuteira, e depois a Ju, minha esposa, pegou o Lucão e tirou uma foto igual e até me mandou. Eu não estava em casa no momento da foto, mas ficou bem legal. Mas ele gosta muito. Ele já tá na escolinha, fazendo as aulas de futebol. Sempre que eu posso, trago ele aqui ao treino. Nos jogos ele tá direto, então futebol para ele tá ali no sangue. Agora, se
Se vai seguir, eu não sei. Ele não fala nada sobre isso. Fala que vai ser jogador, ele fala. Eu pergunto que ele vai ser, ele fala que vai ser jogador, mas tem 5 anos ainda, muita coisa vai acontecer, muita né? coisa. Bom, tu és casado há 8 anos. Sou casado há 8, estou junto com a Ju há 11. Bastante tempo. Como é que se conheceram? Nos conhecemos no Corinthians. Corinthians? Foi em 2005, foi 8 meses após assim que eu cheguei, foi em agosto que a gente se conheceu. A Ju era atleta também, fazia natação pelo Corinthians. E a gente se conheceu lá através de alguns amigos em comum. Me conta agora assim, um pouco sobre ti. Qual é o teu maior defeito? Tem alguma mania, alguma coisa irritante assim que a tua mulher reclame? Que coisa que mulher reclama é bagunça dentro de casa, né? Isso aí não tem como escapar. Vou falar mal de si mesmo, sacanagem, né? É mais complicado. Sério? Se ela tivesse aqui, ela já tinha falado acho que umas 5, mas o cara lembrar é difícil, né? És atleta, mas deve gostar também de comer coisa boa. Sim. Como é que é isso? Qual é o lugar, qual é a comida, assim? Nossa, hoje eu vou comer uma coisa que eu quero. Com muita frequência a gente come comida japonesa. O Lucão todo dia pede, se deixar, todo dia ele quer comer comida japonesa. Claro que tem a comida japonesa que é boa, mas quando é pra comer mesmo de esculachar é churrascaria. Tô vendo aqui teu cabelo, todo milimetricamente arrumado, tua barba. É um cara vaidoso? Não, eu sou bem tranquilo assim, mas eu acho que depois que eu deixei a barba crescer, já que eu deixei, agora tem que cuidar, né? E o cabelo sempre eu tô no máximo assim de 10 dias eu tô cortando. E os teus colegas aqui de vestiário, qual é o mais vaidoso? O mais vaidoso aí? Olha, eu acho que... Tem que ter o mais vaidoso. Não, o duro que eu tô pensando assim e não... Você não sabe responder, porque é ele. Não sou eu não. Muito bem, tá aí a Florença Castro, todos os sábados nos traz uma atração especial aqui. Hoje Marcelo Oliveira, já há um bom tempo titular do Grêmio, recebe algumas contestações e tal, mas acima de tudo é um cidadão. Daqui a pouco nós temos um gol na memória, vamos recuperar o último enfrentamento de Grêmio e Botafogo. E daqui a pouco vamos sabatinar um pouco mais. O candidato, primeiro, e até agora único candidato à presidência do Internacional, José Amarante. Vem aí o Minuto Expo Inter, neste sábado. O repórter Expo Inter, que vai falar cerca de 1 minuto. Pronto, deu uma remendada. Vem aí o repórter Expo Inter. Voltamos depois do repórter Expo Inter, com Walter Júnior, nosso velho companheiro aqui da casa, editor de esportes do Jornal Metro, e José Amarante, candidato à presidência do Internacional. Tá pertinho a eleição colorada, hein? Há 9 anos, no dia 2 de setembro de 2007, o Grêmio vencia o Botafogo no Olímpico por 3-0. Vamos ao gol na memória. Centroavante Tuta marcou os 3 gols da partida. Estamos vendo o terceiro dele no jogo, terceiro gol do Grêmio, 2 de setembro de 2007, no velho Casarão, no Olímpico, o Grêmio 3-0. Mano Menezes comandava o tricolor. Cuca treinava o Botafogo. Olha o gol aí. Que maravilha. E o Valtinho falava mal, dizia que o Tuta não jogava nada, hein? Eu gostava de mascar chiclé, né? Gol só de vez em quando, se não cansasse muito. Sabe que o Tuta foi bem no Fluminense, né? Foi bem no Fluminense. Lá ele fez carreira e o cara que faz carreira acaba se empregando, né? E tá aí o Damião tá recuperando o terreno perdido, não te parece? Começou bem no Flamengo, né? Vamos ver. Vamos, como tu é cético. Que ele tem aí 5, 6 jogos pelo Flamengo. Amarante contrataria o Damião, não? Qualquer jogador hoje a gente aceitaria, principalmente um goleador que nem o Damião, né? O Amarante teria vendido o Damião para a Inglaterra? Olha, isso é uma situação muito delicada. É difícil de tu tomar uma posição nisso, porque tu não estava naquele momento. E, às vezes, tu é obrigado a vender um jogador, porque o jogador força a venda. Então, eu não sei se o Damião realmente forçou a venda ou se o Internacional dispensou o Damião. Num momento de desespero, já que você falou em matador, você contrataria Emerson Sheik se ele estivesse numa boa condição física? Ele vai fazer 38 anos, mas tem o faro do gol. Leão, velho e desdentado, não perde o faro. Esse teu ditado é melhor do que a própria contratação, viu, Rec? Mas não faria essa contratação. Mas no desespero? Não, aí seria demais. Deu para ver contra a Fortaleza que o Internacional tem um jogador em casa para isso, no mesmo perfil. Jovem, muito jovem. E promissor. Mas uns 2 resultados de 1-0 com gol do Emerson Sheik, tirando da Toledo.
É que o Rett gosta de um jogador velhinho, né? Fala num velhinho e centroavante, então o Rett gosta mais ainda. O problema do centroavante velho é que nós não podemos mais ter jogador para jogar 15, 20, 30 minutos. Nós temos que ter um jogador para jogar os 2 tempos e ser opção a qualquer momento, não uma opção por determinado tempo de jogo. Isso é muito ruim para o grupo de futebol. Se o Inter tivesse de contratar um jogador mesmo que experiente, não seria para o ataque, né? O Inter tem outras posições mais carentes no seu elenco, principalmente ali no começo do meio de campo, para jogar ao lado do Dourado, que deveriam ser as prioridades se o Inter fosse contratar, não um jogador veterano, caro como o Emerson. Eu estou batendo desde quinta-feira que vai jogar o Anselmo contra o Santos. É uma opção boa, em função de que se ele jogar um pouco mais na frente e deixar o Dourado mais atrás, é um jogador mais forte para poder fazer essa função. Seria interessante, porque antes de pensar em ganhar do Santos, nós temos que pensar em manter o resultado, de ter uma consistência defensiva muito boa. E o Anselmo cairia bem ali na frente. Com o grupo que nós temos, seria ele. Uma opção número 1, ele, a opção número 2, o Eduardo também estaria, mas seria essas duas. Para quê? Para ter consistência, que é muito importante nesses jogos. Você acha que um dia a gente vai amadurecer a ponto de ter um presidente remunerado no futebol? Olha, se caminha para isso, apesar de eu ser totalmente contra. Por que eu sou contra? Mas o cara tem que ser rico para ser presidente? Não precisa ser rico. Na realidade, tu tem que pensar o seguinte, existe muita paixão no futebol. E quando a pessoa é remunerada, ele define tempo, define horário. Entra às 8, sai ao meio-dia, volta às 2, sai às 6. E quem está no futebol, quem conduz um clube, ele tem que pensar o seguinte, que ele tem que ter aquilo como uma paixão muito grande, tem que amar o clube. Porque para quem não tem essa paixão, esse amor, o que ele faz? Qualquer resultado é resultado. Agora, quem ama o clube, o resultado é insuportável para ele. Então, ele tem que buscar, é diferente. Eu não consigo enxergar ainda a forma da remuneração para um presidente. E no departamento de futebol? O departamento de futebol pode ser gerido só por pessoas remuneradas ou o senhor vê a necessidade de um vice de futebol político? Eu entendo assim que o departamento de futebol tem que ser totalmente remunerado. Totalmente. Por quê? Porque eles têm a essência do clube, que é o futebol. E ali tu tem que cobrar. Tu não pode ter alguém que não seja remunerado. O que cria isso? Cria uma dificuldade na hora de mandar embora. Não deu o resultado, focou. Não deu o resultado, manda embora. E quando tu tem grupo de amigos nesse departamento, cria dificuldade. Tu vai suportando resultados em relação à amizade. Foi o que aconteceu agora? Exatamente, é um exemplo. É o que estava acontecendo. Mas o senhor procuraria dirigentes de futebol fora do mundo do Inter ou remuneraria já pessoas que são ligadas ao clube? Pode ser pessoas ligadas ao clube, não tem nenhum constrangimento de convidar alguém para ser remunerado. Porque aí tem aquela condição, tu está sendo remunerado, tu vai ter que prestar um serviço para o clube. Valeu, obrigado José Amarante, obrigado Walter Júnior. Nós teremos um vasto final de semana ainda de cobertura esportiva. Amanhã, muito cedo, a gente já vai falar de Grêmio e Botafogo. Já estamos falando direto do Rio de Janeiro, na Band AM 640, FM 94,9, que inclusive reproduz esse programa todos os sábados à noite. No sábado que vem, mais uma atração especial, a Dona da Bola, o Gol na Memória e convidados que marcam o dia a dia, especialmente de Grêmio e de Internacional. Bom final de semana, também com ampla cobertura da nossa Expo Inter, na Bandeirantes, é claro.